Muito boa tarde e começamos com o Futebol Clube do Porto, que esteve interessado em contratar Cavani nos últimos dias de mercado. A CMTV sabe que houve contactos entre Dragões e o irmão e empresário de Cavani na reta final da janela de transferências. As exigências do avançado uruguaio baixaram consideravelmente, com os números a ficarem mais enquadrados com a realidade portuguesa. Ontem, aqui na CMTV, Vítor Pinto deu conta do interesse de outro clube português em Cavani nos últimos dias de mercado. Ora, a CMTV apurou que foi o Futebol Clube do Porto que avançou para saber as condições para tentar desviar Cavani do Benfica e levá-lo para o Dragão. O Bayern Munique seguia Tiago Dantas há mais de 2 anos. A revelação foi feita pelo diretor desportivo do clube alemão em entrevista ao jornal Bild. Explicou que o jovem vai ficar na equipa B para se mostrar efetivamente e mostrar se merece espaço na equipa principal. A CMTV sabe que o negócio do empréstimo de Tiago Dantas ao Bayern Munique pode render 18 milhões de euros ao Benfica. Tanto Benfica como Bayern estão impedidos de falar publicamente sobre o acordo devido a uma cláusula de confidencialidade. Ainda assim, o Correio da Manhã sabe que se o Bayern assinar a opção de compra no final da época, terá de pagar logo 8 milhões de euros. O restante valor seria liquidado em 2 prestações, cada uma de 5 milhões de euros. Caso isso aconteça, o Benfica fica ainda com 25% de uma futura mais-valia na venda do jogador de 19 anos. Jardel deverá continuar a formar dupla com Otamendi frente ao Rio Ave. O central do Benfica está recuperado depois do incidente que o levou a sair frente ao Farense. O defesa perdeu momentaneamente a memória e foi transportado para o hospital depois de ter levado com uma bola na cabeça. O jogador de 34 anos esteve alta após os exames de despiste e treinou sem limitações ao longo dos últimos dias. O brasileiro pode assim mostrar serviço, uma vez mais, a Jorge Jesus. Jorge Jesus, que recebeu hoje 5 reforços, Nicolás Otamendi, Luka Waldschmidt, Seferovic e Darwin Núñez, chegaram ontem a Portugal depois dos compromissos das respectivas seleções, mas só hoje entregaram o plantel dos encarnados. Rafa chegou hoje ao Seixal, são assim 5 reforços que Jorge Jesus vai receber para preparar a deslocação a Vila do Conde, onde o Benfica joga domingo para a 4ª jornada do campeonato. Amanhã vão jogar Vlaco Dimos e também Everton Cebolinha. Rui Costa vai entrar na lista de Luís Filipe Vieira para as eleições do Benfica como vice-presidente. O ex-jogador vai assumir novas funções na estrutura caso Luís Filipe Vieira seja reeleito. Rui Costa, de 48 anos, assumiu o cargo de diretor desportivo depois de acabar a carreira no Benfica na época 2007-2008. Além de funções na estrutura do futebol, Rui Costa é também administrador da SAD do Benfica. Luís Dias e Uribe continuam em isolamento antes do clássico entre Futebol Clube do Porto e Sporting. Os 2 jogadores dos Dragões não podem treinar depois de terem estado em contacto com uma pessoa infectada com o Covid-19. O contacto dos colombianos deu-se no dia 1 durante o almoço que juntou a família de Luís Dias e a família de Uribe. Os jogadores testaram negativo e não apresentam sintomas, mas o regresso aos trabalhos está nas mãos da Direção-Geral da Saúde. O Sporting recusou vender Vieto ao Al Hilal. O antigo clube de Jorge Jesus fez uma proposta de 7 milhões de euros, mas os leões só admitem negociar a partir dos 11 milhões. As conversações vão prosseguir, já que o mercado na Arábia Saudita só fecha a 6 de novembro. Apesar de não ser o indiscutível em Alvalade, Vieto é visto por Ruben Amorim como um jogador importante. O argentino, que custou 7 milhões e meio de euros por 50% do passe ao Sporting, é um dos temas em destaque deste mercado. A seguir a uma curtíssima. O Futebol Clube do Porto esteve interessado em contratar Cavani nos últimos dias de mercado. A CMTV sabe que houve contactos entre Dragões e o irmão e empresário de Cavani. Na reta final da janela de transferências, as exigências do avançado uruguai baixaram consideravelmente, com números a ficarem mais enquadrados com a realidade portuguesa. Ontem, aqui na CMTV, Vítor Pinto deu conta do interesse de outro clube português em Cavani nos últimos dias de mercado. Ora, a CMTV apurou que esse clube foi o Futebol Clube do Porto, que avançou para saber as condições para tentar desviar Cavani do Benfica e levá-lo para o Dragão. Vítor Pinto, que nos faz companhia neste mercado, assim como o Diamantino Miranda. Boa tarde aos dois. Vítor,
Este interesse do Futebol Clube do Porto em Cavani foi um interesse efetivo? Ou seja, o Futebol Clube do Porto tinha um plano para conseguir pagar Cavani? Para começar, dou os parabéns à CMTV por ter conseguido resolver este dilema, qual era o clube que tinha feito esta investida junto do irmão de Cavani. É assim, eu tenho conhecimento de várias situações de fecho de mercado, acho que é normal no fecho de mercado os clubes fazerem contactos, terem algumas ideias que tentam levar a cabo, e alguns jogadores que o Futebol Clube do Porto tentam no fecho de mercado nem sequer foram do domínio público. Portanto, a confirmar-se esta informação, que me parece que provavelmente terá algum fundamento, parece-me que o Futebol Clube do Porto terá tentado aproveitar a ocasião, tentando avaliar a situação. Eu creio que foi sobretudo isso, tentar perceber em que pé estava a situação de Cavani, quais eram as exigências de Cavani no fecho de mercado, e mais uma vez, Andrea, como frisámos sempre aqui desde o início, quando discutimos o que se passou em relação ao dossiê Cavani nos últimos dias de mercado, a presença do irmão Walter Guglielmoni em Lisboa era o claro indício de que algo estava a passar relacionado, pensámos nós, só com o Benfica, mas provavelmente havendo outro clube português, que a CMTV já está a divulgar, que é o Futebol Clube do Porto, envolvido no processo, porque só assim faria sentido que numa altura em que supostamente Cavani já estava garantido no Man United, o irmão ainda estivesse em Portugal à procura de uma solução que, segundo garante Paulo Futre, que esteve com ele nessa altura, agradava-lhe mais neste fecho de mercado ficar em Portugal do que ir propriamente para a Premier League. O que só confirma, a Andrea, que muito provavelmente o dossiê foi muito mal gerido para a família Cavani, e vamos ver nos próximos meses se Cavani vai ser verdadeiramente feliz em Old Trafford, ou se vamos reabrir a novela daqui a uns meses, se veremos já em janeiro ou no final da época, e se Cavani voltará a ser hipótese para clubes portugueses. Neste caso, tal como se calhar aconteceu com o Lucas Veríssimo, o Futebol Clube do Porto terá tentado dar um golpe também no seu rival da Luz. Diamantino, muito se falou de o Benfica estar a cometer uma loucura, ou preparar uma loucura para segurar Cavani. Surpreende que o Futebol Clube do Porto também estivesse disposto a cometer uma loucura para ficar com Cavani? Surpreende-me bastante aquilo que nós fomos ouvindo durante os últimos anos, apesar de esta entrada direta na Liga dos Campeões e os milhões que entram diretamente também no Futebol Clube do Porto. Apesar de tudo isso, as vendas teriam que ser feitas também, e muito dinheiro teriam que fazer nessas vendas. Custa-me a crer que o Porto tivesse realmente um interesse real em Cavani. Porque estas coisas até podem acontecer. Isto é como aqueles conselhos que nós às vezes dizemos aos nossos amigos quando nos dizem: vou falar com fulano, achas que vai ser difícil? Ele diz: vai, o não está garantido. Depois logo se vê. Mas, de qualquer das maneiras, depois, há aqui, sem menosprezar todas as informações que fomos tendo e que vamos tendo sobre esse assunto, há uma coisa que me custa muito acreditar, tendo jogado futebol, sendo treinador, conhecendo muitos jogadores e muitos treinadores, há uma coisa que me custa muito acreditar, com todo o respeito por quem deu as informações e quem dá as informações, que é alguém que tem um contrato na mão de 12 milhões, no dia a seguir ainda está a pensar ir para um clube qualquer, ainda por cima, sem desprezo nenhum para os clubes em causa, Benfica e Porto, mas para o campeonato português jogar com 12 milhões garantidos no bolso, custa-me um bocado a crer, mas tudo é possível neste mundo. Vítor, em relação ainda a isto que o Diamantino dizia, porquê, ou melhor, como é que se explica que, lá está, com um contrato milionário, um contrato de 12 milhões por época, Cavani estivesse mais interessado em arrumar outros destinos, como Portugal? Olha, até o nosso Paulinho Futre afirmou que quando viu a oferta do Man United no telefone de Walter Guglielmoni, disse-lhe: o que é que estás aqui a fazer, porque é que não estás em Inglaterra? Claro. Imediatamente. Portanto, dá a entender claramente que se as coisas estavam de tal modo adiantadas, se a vertente financeira fosse a única a pesar, ele já teria que estar à porta de Old Trafford, inclusive fosse a que horas fosse da noite, a bater à porta antes que eles se arrependessem e assinar. Portanto, o simples facto de estar em Lisboa, de ainda estar aberta à porta, e o Paulinho Futre ainda já garantiu, já prometeu aos nossos espectadores que irá fazer mais revelações sobre factos que se passaram nessa madrugada que inviabilizaram a permanência de Cavani em Portugal, dá a entender claramente que, no mínimo, houve abertura para ouvir eventuais propostas. No caso do Futebol Clube do Porto, que a CMTV está a apontar agora especificamente, o Futebol Clube do Porto, no fecho de mercado, aliás, só conseguiu vender Alex Telles e Danilo, ao menos as vendas só foram conhecidas a partir do domingo seguinte, e depois chegaram jogadores emprestados para o fecho de mercado. Foi um aumento de valor de mercado do plantel em 55 milhões, mas à conta de 3 jogadores que chegaram emprestados. Nesse sentido, se haveria ou não disponibilidade perante um jogador como Cavani, que não implicaria pagamento de passe, mas sim um salário alto,
é algo que vamos sempre ficar na dúvida, sequer se o processo tivesse sido colocado em andamento, se poderia ser fechado, dado que me parece que foi uma aproximação para perceber como é que estavam as coisas, mais do que propriamente uma proposta concreta. Diamantino, sabendo do interesse do Benfica e agora também do interesse do Futebol Clube do Porto, também pegando naquilo que o Vítor disse, é expectável que no próximo verão voltemos a ouvir o nome Cavani associado a clubes portugueses? É como eu disse, isto no futebol é uma caixinha de surpresas e muitas coisas podem acontecer. À primeira vista, aquilo que eu como profissional e qualquer jogador, principalmente português e treinador português, e se calhar do mundo inteiro, o grande sonho neste momento é jogar nas grandes ligas, nos grandes clubes das grandes ligas. E depois estamos a falar não de alguém que está a surgir no futebol, mas de alguém com estatuto, aliás, com um grande estatuto a nível mundial. Perder essa oportunidade custa-me um pouco a aceitar, mas tudo é possível. O Cavani pode pensar que está aqui, sei lá, tal como fez em Ibiza, pode pensar que vindo para Lisboa está aqui a 10 km da Costa da Caparica e indo para o Porto está ali também a 1 km ou 2 da Foz e da praia de Matosinhos. Portanto, tudo é possível. Agora, custa muito a acreditar, com todo o respeito, custa muito a acreditar que um jogador com este estatuto, com este nível, com os clubes, e não acredito que tenha só sido o Manchester United a estar interessado no Cavani. Mas também do Atlético de Madrid. Pois, Diamantino, desculpa, eu acho que a aposta da família Cavani foi sempre o mercado espanhol. Simplesmente as portas fecharam-se no Barcelona, as portas fecharam-se no Real Madrid, onde tentaram a tal famosa parceria com o irmão do Sérgio Ramos, que é Gento. As portas do Atlético de Madrid já estavam complicadas desde janeiro. A ideia nunca foi de ir para a Inglaterra e em Itália chegou-se a dizer que, pelo facto do passado dele no Nápoles, não estaria disponível para ir para as Juventus, se é que a Juventus alguma vez teve interesse. Claro. E a Roma ficou em uma situação que estava pendente de outros movimentos para a Roma poder avançar para o Cavani. Portanto, eu fiquei sempre com a sensação, e o Futre deixava passar um pouco essa ideia, que Cavani estava à espera dos principais clubes espanhóis. E de repente as portas fecham-se todas e o Man United não é uma opção que o deixe demasiado confortável. E vou propor que voltemos a este tema mais à frente, até porque há muitos temas nesta edição do Mercado. Outra novela que marcou sobretudo esta reta final de transferências e as primeiras semanas pós-janela de transferências foi a novela Tiago Dantas. O Bayern de Munique garante que seguia o jovem há mais de 2 anos. A revelação foi feita pelo diretor desportivo do clube alemão. Em entrevista ao jornal Bild, explicou que o jovem vai ficar na equipa B para mostrar se efetivamente merece espaço na equipa principal. A CMTV sabe que o negócio do empréstimo de Tiago Dantas ao Bayern Munique pode render 18 milhões de euros ao Benfica. Tanto o Benfica como o clube alemão estão impedidos de falar publicamente sobre o acordo devido a uma cláusula de confidencialidade. Ainda assim, o Correio da Manhã sabe que se o Bayern acionar a opção de compra no final da época, terá de pagar logo 8 milhões de euros. O restante valor seria liquidado em 2 prestações, cada uma de 5 milhões de euros. Caso isso aconteça, o Benfica fica ainda com 25% de uma futura mais-valia na venda do jogador de 19 anos. Diamantino era um alvo que o Bayern de Munique seguia aparentemente há mais de 2 anos, então porquê? E mantém-se aquela questão, porquê o silêncio em torno deste negócio que parece um bom negócio? Eu já tinha adiantado isso ontem, embora as bolas de Berlim ontem tivessem ofuscado um pouco o debate depois e aquilo que comentámos. Eu ontem já tinha dito que tinha Aliás, lido. não é segredo que o Diamantino também levou umas bolas de Berlim, daquelas de sabor a melancia. Espero que tenham. Exatamente, muito eram fantásticas. Iguarias gourmet aqui da Dona Carla do Pingo Doce. Por acaso comi pelo caminho, que não tinha jantado e estava muito, muito boa. Mas estava a dizer que Salihamidzic tinha dito já que seguiam Tiago Dantas há 2 anos e meio, portanto não foi assim uma grande surpresa para o Benfica e para as pessoas do Bayern de Munique, foi para nós, porque quem acompanha mais ou menos o futebol em todos os escalões percebe que é um negócio que deixa muita gente perplexa, alguém que não é titular da equipa de B do Benfica e que de repente aparece associado e com a possibilidade e depois confirmada essa possibilidade de ir para o Bayern de Munique, ficamos todos assim um pouco a olhar, mas porquê? O certo é que este acompanhamento tinha sido feito, aliado isto àquilo que já foi divulgado também, e que era a possibilidade de presença de Tiago Dantas na equipa principal do Benfica.
o negócio realizou-se. Feche nestes moldes que tu acabaste de dizer, realmente mete alguma confusão. Se se sabe os moldes do contrato, o porquê não se poder falar nele? Já vamos também voltar a este misterioso negócio e o porquê deste silêncio entre os dois clubes. Para já dizer que Jardel deverá continuar a formar dupla com Otamendi frente ao Rio Ave. O central do Benfica está recuperado depois do incidente que o levou a sair frente ao Farense. O defesa perdeu momentaneamente a memória e foi transportado para o hospital depois de ter levado com uma bola na cabeça. O jogador de 34 anos teve alta após os exames de despiste e treinou sem limitações ao longo dos últimos dias. O brasileiro pode assim mostrar serviço uma vez mais a Jorge Jesus. Parece-te expectável que Jardel surja a titular, Vítor? Se Jorge Jesus, com o Jardel em perfeitas condições, lhe deu a titularidade, é porque tem confiança no jogador. A partir do momento que as informações que temos é que Vertonghen não está confortável a usar máscara, faz todo o sentido que para este jogo em Vila do Conde, dado que Jardel tem a confiança de Jorge Jesus, aliás, confiança essa que foi manifesta ainda numa fase preliminar, acho que Jorge Jesus ainda nem tinha chegado a Portugal, e já tínhamos aqui pessoas com boas relações com Jorge Jesus a dar conta, a avisar que era preciso ter cuidado, porque Jardel era um jogador no qual Jorge Jesus confiava. Portanto, sendo assim, faz todo o sentido que Jardel repita a titularidade, porque se já teve azar no jogo com o Farense, não faz sentido obrigar o jogador a ter outro desgosto e não ser titular com o Rio Ave. E vamos ver a partir daí, depois que opções Jesus fará, creio que o jogo seguinte é com o Lech Poznan para a Liga Europa. Já outro galo poderá cantar se Vertonghen estiver em condições, mas por agora, na hierarquia dos centrais, claramente Jardel numa posição de privilégio. E vamos também olhar para esse 11 provável de Jorge Jesus mais à frente. O técnico que recebeu hoje 5 reforços, Otamendi, Waldschmidt, Seferovic e Darwin Núñez, chegaram ontem a Portugal, depois dos compromissos das respectivas seleções, mas só hoje integraram o plantel dos encarnados. Rafa chegou hoje ao Seixal. São assim 5 reforços que Jorge Jesus recebeu para preparar a deslocação à Vila do Conde, onde o Benfica joga no domingo para a 4ª jornada do campeonato. Amanhã vão ainda chegar Vlaco Dimos e Everton Cebolinha, que também estiveram a serviço das respectivas seleções. Diamantino, há tempo para preparar em condições os jogos deste fim de semana? É muito apertado. Faltam menos de 72 horas para o jogo. A 72 horas é pouco, apesar de os jogadores, também não é drama nenhum. Os jogadores conhecem já os processos do treinador, vão com certeza hoje é quinta, sexta, sábado, fazer os resumos do plano de jogo para, quando eu falo em resumos, os resumos no campo, através de exercícios para o plano de jogo que o Jesus com certeza terá para o jogo com o Rio Ave. E estando dentro do processo, não me parece também que seja muito difícil. Aqui a questão é saber se todos eles vêm em condições físicas ou não. Se isso acontecer, não me parece drama nenhum. Muito bem, Jorge Jesus tem trabalhado com os restantes jogadores e tem pedido aos jogadores da defesa do Benfica uma atenção redobrada aos foras de jogo. O treinador trabalhou vários aspectos na movimentação defensiva e salientou durante os trabalhos que não quer ver a equipa a correr riscos. O técnico é rigoroso com os movimentos do setor recuado e depois da vitória frente ao Farense por 3-2, referiu em público que o Benfica não podia sofrer 2 golos em casa. Jardel, Ferro e Todibo, aliás, foram os únicos centrais que trabalharam no Seixal nos últimos dias. Bolas paradas, estas movimentações são de facto ainda arestas por limar neste Benfica, Vítor? Pelo menos é o tipo de trabalho, como o Sérgio Conselho chama os esquemas táticos, onde Jorge Jesus seguramente ainda acha que a equipa ainda não está no ponto que ele considera ideal. São alguns problemas que o Benfica arrasta desde a época passada. Por exemplo, na questão do fora de jogo é fundamental a coordenação do setor defensivo, nomeadamente quem é o líder dentro de campo e que dá às vezes indicações para subir e para deixar os adversários deslocados. São pequenos detalhes que muitas vezes não passam, são de difícil apreensão para o espectador normal, mas que fazem completamente a diferença em campo. E creio que Jorge Jesus está à procura desse clique, dessa coordenação. Aliás, se calhar aquilo que alguns treinadores diziam antigamente, em determinado momento de jogo, todos os jogadores pensarem a jogada da mesma forma, neste caso, especificamente o setor defensivo, têm que ter todos capacidade de reação simultânea no momento certo, porque já se sabe que basta um milímetro de descoordenação ou um milésimo de segundo de descoordenação suficiente para um jogador adversário ficar em jogo e criar dificuldades.
Jorge Jesus, que prepara o encontro de domingo frente ao Rio Ave. No dia anterior, no sábado, há clássico em Alvalade e o João Mário pode ser a surpresa de Ruben Amorim. O jogador português emprestado pelo Inter no fecho do mercado tem sido testado no ataque e no meio-campo, apesar de ter ainda falta de ritmo competitivo. João Mário deverá ser lançado por Ruben Amorim no clássico frente ao Futebol Clube do Porto da próxima jornada do campeonato, agendado para este sábado. Diamantino, é o grande reforço de Ruben Amorim, João Mário? É, sem dúvida nenhuma, um grande reforço pela qualidade, pela experiência que já tem também. Estamos a falar de um campeão europeu, estamos a falar de um jogador que tem feito um tirocínio, é verdade, sem grande sucesso pelo estrangeiro nos últimos anos, mas que também dá experiência. Agora, resta saber como é que João Mário está. João Mário não joga há muito tempo e aquilo que falávamos há pouco em relação ao estado físico dos jogadores que regressam das seleções, João Mário estará num patamar ainda mais difícil que esses jogadores, porque esses têm jogado frequentemente, João Mário não. Agora, pode ser aproveitado também neste jogo por Ruben Amorim para os mais jovens, digamos assim, se sentirem também eles mais à vontade com alguém que define muito bem o jogo, que circula muito bem. E esta equipa de Ruben Amorim é uma equipa que gosta de ter posse, é uma equipa que gosta de circular a bola pelos três corredores, sem grandes vertigens atacantes, e João Mário pode dar essa definição que tem faltado algumas vezes, por exemplo, a Vieto, que joga como segundo ponta de lança. Pode ser aí que João Mário poderá vir a ser útil, como também poderá jogar neste sistema de 5-3-2, 3-4-3, como queiram chamar, jogando no lado direito, mas sendo um médio mais de interior do que propriamente de ala. Curiosidade para saber então onde vai jogar João Mário, que tem sido testado como avançado por Ruben Amorim, e a Covid-19 vai impedir o Sporting de receber mais de 1 milhão de euros no clássico de sábado frente ao Futebol Clube do Porto em Alvalade. Segundo o jornal Record, os Leões previam um encaixe na ordem dos 300 mil euros em bilhetes e outros 200 mil com os patrocínios no dia de jogo. A estes valores juntam-se as quantias que eram previstas para a venda das game boxes e as entradas corporate que não foram comercializadas no início da temporada. A ausência de adeptos também gera uma quebra no merchandising. O Sporting recusou vender Vieto ao Al Hilal. O antigo clube de Jorge Jesus fez uma proposta de 7 milhões de euros, mas os Leões só admitem negociar a partir dos 11 milhões. As conversações vão prosseguir, já que o mercado na Arábia Saudita só fecha a 6 de novembro. Apesar de não ser um indiscutível em Alvalade, Vieto é visto por Ruben Amorim como um jogador importante. O argentino custou 7 milhões e meio de euros por 50% do passe em 2019. Na última temporada marcou 8 golos em 35 jogos. Vítor, está na porta de saída Vieto ou Ruben Amorim vai segurá-lo? Em primeiro lugar, parece-me claramente que, havendo disponibilidade de Sporting por negociá-lo, seja por 11 milhões, neste caso onde a Fasqueira está colocada, no mínimo dá a entender que o jogador não é indispensável para Ruben Amorim. Caso contrário, se fosse considerado indispensável, o lançado do Sporting não o negociaria. Por outro lado, leva-nos também, cria-nos alguma dúvida se a chegada de João Mário se vai criar alguma sobreposição ou não nas ideias de Ruben Amorim em relação a Vieto. Ponto número 3, acho que o Sporting, de facto, com 7 milhões, provavelmente não se sente motivada a fechar nenhum negócio, mas se conseguir um encaixe mais considerável, dada a situação em que se encontram todos os clubes portugueses, não pode, obviamente, fazer orelhas moucas a uma proposta desse tipo, e, ainda por cima, os árabes não costumam esticar muitos prazos de pagamento. Portanto, esse dinheiro daria seguramente jeito ao Sporting. Creio que a chave de todo o processo é, se Vieto fosse indispensável para Ruben Amorim, seguramente não estava na porta de saída. Bem, olhamos também para o adversário do Sporting, o Futebol Clube do Porto. Pepe e Sérgio Oliveira correm o risco de ficar em isolamento durante 2 semanas por terem estado próximos de Cristiano Ronaldo, que acusou positivo à Covid-19. Os 2 jogadores do Futebol Clube do Porto defrontaram a Suécia por Portugal, mas correm agora o risco de perderem o clássico frente ao Sporting. Está em curso um inquérito aos jogadores para determinar a situação de cada um. Ao que o Correio da Manhã apurou, essa é uma tarefa que cabe à Autoridade Regional da Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.
Ao final do dia de ontem, a entidade não esclareceu se a avaliação estava concluída. Além de terem estado com Ronaldo na seleção, os jogadores estavam próximos do capitão da seleção durante um jantar de equipa. De resto, o tempo da duração do convívio será determinante para averiguar a necessidade de um isolamento. Diamantino, para quem vê de fora é algo confuso. Puderam jogar, mas agora correm o risco de ficar em isolamento. Pois, há coisas muito confusas nestas normas que nós temos que aceitar. Andarem, por exemplo, 300 pessoas juntas num avião não faz mal, estarem 50 no autocarro também não faz mal, mas depois estarem 5.000 num estádio, como por acaso já aconteceu e ainda bem para o futebol português, já era uma coisa do outro mundo, não podia ser. E, portanto, este tipo de situações mete alguma confusão. Quem está perto de alguém que foi detectado a infecção é obrigado a fazer a quarentena também. Uns podem, outros não podem, uns vão, outros não vão. Ficamos sem saber, quer dizer, aqui aquilo que pode ir contra, mais uma vez, as pessoas que não gostam muito de futebol é porque no futebol haver todo este cuidado. E nas outras áreas não. Esquecem-se que também no futebol os jogadores são quase testados quase todos os dias e nas outras áreas não. Mas de qualquer das maneiras mete-nos confusão como é que alguém que está ao lado de outro jogador que está infectado e depois não se passa, ou pode não se vir a se passar nada e espero bem que não. E ao longo do dia de hoje é expectável haver novidades sobre estes dois casos. Sérgio Conceição enfrenta uma série de problemas da preparação para o clássico frente ao Sporting, além das ausências de Luís Dias e Uribe, que estão em isolamento. O treinador do Futebol Clube do Porto tem vários internacionais que só agora vão voltar ao Olival depois dos compromissos das seleções. Além disso, os vários reforços que chegaram perto do fim da janela de transferências têm poucos dias de trabalho. Isto depois das saídas de Alex Telles e Danilo Pereira no último dia do mercado. Já a Pep teve uma mazela no encontro entre Portugal e Suécia, mas o central, ao que tudo indica, está a 100% para este clássico. Vamos ver se terá de cumprir ou não isolamento depois de ter estado junto a Cristiano Ronaldo. Vítor Pinto, no entanto, é um Futebol Clube do Porto que não sabemos bem como se vai apresentar, tendo em conta todas estas condicionalismos. Sim, por várias dificuldades foram levantadas, sobretudo a maioria delas relacionadas com o calendário das seleções, mas também a situação da Covid dos jogadores colombianos. Portanto, será quase o clássico mais complicado em termos de preparação para Sérgio Conceição desde que está no Futebol Clube do Porto e, sobretudo, após uma derrota, será seguramente um cenário, e o Sérgio gosta muito pouco de surpresas e muito pouco que lhe causem aborrecimentos extra e que o tirem o foco do essencial. Ter que lidar com tantas limitações, com tantos problemas, não é fácil. Portanto, o Futebol Clube do Porto não teve condições para, como o Sérgio gosta de fazer, logo desde o início da semana, preparar, às vezes, aqueles pequenos detalhes fazem a diferença neste tipo de jogos e está muito limitado. Creio que só amanhã, no treino matinal, é que vai ter todo o grupo junto e já sabemos como são os treinos véspera de jogo, têm que ser necessariamente muito mais ligeiros. Ainda há viagem para Lisboa, portanto, é um Futebol Clube do Porto que será uma incógnita para este clássico de Alvalade. Muita curiosidade para saber quem vai ocupar, por exemplo, a vaga deixada em aberto por Alex Telles. Olhamos para o Benfica. Rui Costa vai entrar na lista de Luís Filipe Vieira para as eleições do clube como vice-presidente. O ex-jogador vai assumir novas funções na estrutura, caso Luís Filipe Vieira seja reeleito. Rui Costa, de 48 anos, assumiu o cargo de diretor desportivo depois de acabar a carreira no Benfica, na época de 2007-2008. Além de funções na estrutura do futebol, Rui Costa é também administrador da SAD do Benfica. Vítor Pinto, e há incompatibilidade entre as funções que exerce neste momento e a de vice-presidente? Nenhuma, até porque há várias sobreposições entre clube e SAD. Aquilo que está em questão no Benfica é que, ao contrário do que acontece noutras agremiações, no Benfica os estatutos impedem que quem acumula funções entre clube e SAD possa ser remunerado na SAD. Por isso é que os administradores Domingos Sousa Oliveira e Rui Costa não tinham cargos no clube e podiam ser remunerados. E eram os únicos elementos remunerados da SAD. Isto significa uma mudança de paradigma para Rui Costa, independentemente de ser Rui Costa o grande favorito, ou o preferido, ou o predileto para ser sucessor de Luís Filipe Vieira em 2024. Isto significa que Rui Costa vai, a menos que esteja a ser preparada uma alteração estatutária no Benfica, que me parece que seria complicada, dado que seria orientada por uma pessoa. Portanto, é diferente se fazer em tese uma alteração estatutária.
Portanto, Rui Costa terá que, durante este mandato em que exercerá como vice-presidente, abdicar do seu salário de administrador do Benfica. E isso é uma realidade com a qual o próprio Rui Costa terá que lidar em nome do Benfica e, se tiver condições pessoais para isso, seguramente ainda mais irá comprovar que de facto está a ser lançado para uma posição mais importante no fim do último mandato de Lúcio Pierre. Este nome de Rui Costa na lista para vice-presidente Diamantino é também a confirmação daquilo que já temos vindo a falar aqui na CMTV, que é o tal sucessor que Luís Filipe Vieira está a preparar? Pois, vamos ver. Estas coisas no futebol, como dizia ontem o Otávio, repetiu várias vezes, a volatilidade é muita e é verdade. Há coisas que hoje podemos perceber ou ter a expectativa que vão acontecer e uma semana ou um ano depois, ainda por cima estamos a falar num período de 4 anos, muita coisa pode acontecer e Rui Costa poderá não ser esse tal sucessor. Vamos ver o que é que acontecerá. Para já acho mesmo essencial que ele passasse também a exercer funções na direção do clube, seja ou não ele o sucessor em 2024, porque a partir deste momento vai ficar muito mais identificado com a realidade do Benfica Clube, do atletismo do Benfica, dos problemas enquanto instituição, passa a integrar as reuniões da direção, que é muito importante para ter essa noção. Acho que alguém que se candidatasse em 2024 para ter funções mais alargadas num clube da dimensão do Benfica, estando restrito à SAD, poderia ser limitativo. Neste caso, a acumulação de funções beneficiará o seu arcabouço enquanto dirigente para poder inspirar mais confiança, eventualmente, aos sócios daqui a 4 anos, mas como o Diamantino dizia muito bem, veremos como é que as coisas evoluem. E veremos também como vão correr estas eleições, para já com uma lista a ser definida por Luís Filipe Vieira, que segurou José Eduardo Muniz na lista candidata às eleições do Benfica. O vice-presidente das Águias recuou na intenção de sair e vai integrar a lista para o 3º mandato ao lado do líder dos encarnados. José Eduardo Muniz está na direção desde 2012, mas em 2018 o antigo diretor-geral da TVI causou polémica ao defender a limitação de mandatos. Essa foi uma reação que provocou críticas por parte, por exemplo, do diretor do Jornal do Clube, José Nuno Martins. Jaime Antunes vai ser o vice-presidente suplente na lista de Luís Filipe Vieira. O candidato derrotado em 2003 já tinha assumido o apoio ao atual presidente do Benfica e confirmou à CMTV que vai integrar a candidatura. Segundo o jornal Record, Rui Pereira também pode ser reforço de Vieira como candidato à presidência da Mesa Geral da Assembleia Geral do Benfica. No entanto, contactado pela CMTV, não confirmou esta informação. Diamantino, muito se tem dito que Luís Filipe Vieira é um favorito a vencer as eleições. Há aqui uma revolução na estrutura ou parece que é uma política de continuidade? Será sempre uma política de continuidade com pessoas novas. Algumas delas grandes críticos de Luís Filipe Vieira em tempos. Mas isto só vem confirmar aquilo que eu há pouco dizia, a volatilidade que existe nas intenções muitas vezes das pessoas e naquilo que poderá vir a acontecer, e estamos a falar num período alargado de 4 anos, isto se o Luís Filipe Vieira ganhar estas eleições. Também é preciso pôr isso sempre em causa, porque há eleições. E, portanto, não me admiro nada que seja com aquilo que o Luís Filipe Vieira foi dizendo nestas casas do Benfica, algumas coisas, e a aposta ainda mais no aspecto esportivo, visto que quase tudo o resto está consolidado. E aquilo que se pretende mesmo no Benfica, segundo se vai ouvindo na maioria das pessoas, e também foi um desejo tanto do treinador como do presidente, que era já a partir deste ano que o Benfica teria uma grande prestação já a nível europeu, e quando falamos a nível europeu ninguém pensava de certeza na Liga Europa, pensava-se na Champions, coisa que já não vai acontecer. E, portanto, é nessa expectativa que os adeptos do Benfica vão votar que, a partir de agora, sim, seja verdade que o desejo do treinador e as promessas também sejam cumpridas, ou seja, o Benfica a ganhar tudo em Portugal e a ter uma grande prestação nas provas europeias, principalmente na Champions. Vítor Pinto, e com José Eduardo Muniz a voltar atrás na intenção de sair da direção do Benfica, vai integrar esta lista para voltar a estar na estrutura ao lado de Luís Filipe Vieira.
O que é que terá mudado? Terá sido Luís Filipe Vieira a pedir a José Eduardo Muniz que fique? Em primeiro lugar, a partir do momento que se soube que havia a possibilidade de Muniz sair, o Luís Filipe Vieira fez questão de aparecer na votação do orçamento ao lado do José Eduardo Muniz, dando uma mensagem política que ficaríamos de perceber nos dias seguintes o que é que significava. Já está aqui claro, por algum motivo é considerado essencial que o José Eduardo Muniz continue. O José Eduardo Muniz também tem assento na SAD como representante do clube. Ao longo dos tempos manifestou, não raras vezes, por posições dissonantes em relação ao próprio Luís Filipe Vieira e à linha oficial do Benfica. Existiam indicações também claras que o José Eduardo Muniz tinha grandes projetos profissionais no Brasil. Afinal, nenhum destes fatores inviabilizou a sua continuidade no Benfica. Agora, acho difícil chamar revolução às alterações que o Luís Vieira está a fazer, porque melhorem ou piorem, neste caso a intenção será melhorar a operacionalidade, obviamente, do clube e também da sua articulação com a SAD. Mesmo nos outros órgãos, as pessoas que estão a entrar, Fonseca Santos saiu como crítico do Luís Vieira e do Benfica, e da linha que estava a ser seguida no Benfica em 2004, creio eu, poderá voltar como Presidente do Conselho Fiscal. Rui Pereira nosso comentador, é um apoiante de Luís Filipe Vieira há muito tempo, é um senador, quase um senador benfiquista, porque sempre se assume o seu posicionamento. Jaime Antunes também não é segredo a forma como se posiciona, portanto são pessoas que inspiram confiança a Luís Filipe Vieira e que darão sobretudo conforto a Luís Filipe Vieira para continuar o seu projeto. Portanto, será um reforço da continuidade mais do que uma revolução que muda o rumo que o Benfica está a seguir. Muito bem, Luís Filipe Vieira suspendeu a campanha eleitoral à presidência do Benfica nos próximos dias devido ao aumento de casos nas últimas 24 horas e do reforço das medidas decretadas pelo Governo. O presidente do Benfica disse na Casa do Benfica de Vendas Novas que a Covid vai deixar traumas até nos clubes, mas que o Benfica vai sobreviver. Aí toda a gente sabe que o Covid vai deixar traumas a todos nós, à sociedade portuguesa, mas pelo mundo fora, logicamente também vai chegar aos clubes. Até agora nós temos sabido sobreviver, temos sabido ter resultados positivos sempre e desportivos também, por isso entramos dentro dessa linha, vamos pensar que somos capazes de continuar a conseguir estes objetivos que todos temos proposto fazer. Diamantino, esta suspensão da campanha de Luís Filipe Vieira joga a favor ou contra Luís Filipe Vieira? No sentido em que os adeptos sabem o projeto Luís Filipe Vieira, conhecem bem o projeto Luís Filipe Vieira e conhecem bem aquilo que Luís Filipe Vieira propõe para o clube. Mas também muitos adeptos têm criticado a postura do Presidente em não responder, se calhar, a todas as perguntas que têm sido colocadas. Portanto, eu pergunto, isto é um revés ou joga a favor de Luís Filipe Vieira esta situação? Eu acho que não joga nem a favor nem contra, porque toda a gente já ia faltar 15 dias para as eleições, toda a gente já tem bem definido em quem vai votar. A não ser surpresas de última hora, ou, por exemplo, que é aquilo que mais conta nos clubes de futebol quando há eleições, que são os resultados desportivos. Os 3 ou os 4 jogos que faltam até ao dia das eleições, o Benfica tivesse prestações muito más e tivesse 3 ou 4 derrotas consecutivas. Aí sim acredito que poderia haver alguma surpresa. De outra maneira, não me parece que esta situação seja uma situação que vá prejudicar o Luís Filipe Vieira, porque debate já não iria haver. Todos sabíamos isso já. E, portanto, seguirá nas redes sociais, com certeza, as linhas da sua candidatura. E depois, quem poderá aproveitar agora, se não suspender também as campanhas, serão os outros candidatos, principalmente a candidatura de Noronha Lopes, que é uma candidatura a ter em conta, não para ganhar as eleições, julgo eu, mas uma candidatura para se dar a conhecer melhor ainda e aproveitar este meio silêncio que irá acontecer por parte da candidatura de Luís Filipe Vieira. Muito bem, vamos avançar para outro tema que tem estado em destaque no futebol português. O Bayern Munique seguia Tiago Dantas há mais de 2 anos. A revelação foi feita pelo diretor desportivo do clube alemão, em entrevista ao jornal Bild. Explicou que o jovem vai ficar na equipa B para se mostrar e para mostrar se efetivamente merece o espaço na equipa principal. A CMTV sabe que o negócio do empréstimo de Tiago Dantas ao Bayern Munique pode render 18 milhões de euros ao Benfica. Tanto o Clube da Luz como o Bayern estão impedidos de falar publicamente sobre este acordo
devido a uma cláusula de confidencialidade. Ainda assim, o Correio da Manhã sabe que se o clube alemão acionar a opção de compra no final da época, terá de pagar logo 8 milhões de euros. O restante valor seria liquidado em 2 prestações, cada uma de 5 milhões de euros. Caso isso aconteça, o Benfica fica ainda com 25% e uma futura mais-valia na venda do jogador de 19 anos, Vítor Pinto, o jogador que queria sair. Luís Filipe Vieira revelou mensagens de Tiago Dantas em que o jogador pediu para sair para o Bayern Munique. O Bayern Munique queria receber Tiago Dantas. O Benfica, à partida, se o Bayern ficar com Tiago Dantas, recebe 18 milhões. Porquê tanto silêncio num negócio que parece ser bom para todas as partes? Porque é uma loucura acreditarmos que o Bayern Munique vai pagar 17 milhões e meio ou 18 milhões por Tiago Dantas. Isto é uma insanidade. Vamos ver o que é que vai acontecer. As condições de negócio de que eu tinha conhecimento falei aqui. Agora temos que ver isto. É verdade que o Bayern Munique acompanhava Tiago Dantas, mas o jogador está a ser apresentado na Alemanha. E é essa a mensagem que é passada pelos responsáveis do Bayern Munique como um substituto de Tiago Alcântara. Até fazem trocadilhos com o nome. Tiago Alcântara é TH, Tiago é à portuguesa, portanto, mas fazem trocadilhos com o nome, o que significa que, ao contrário do que estava a acontecer, por exemplo, na equipa B do Benfica, Tiago Dantas não vai ser desviado para uma posição de extremo esquerdo ou para o lado esquerdo, ou para uma ala, para não estar na zona de choque. O Bayern Munique vai querer que Tiago Dantas se expresse no miolo do terreno, que tenha a capacidade de se bater numa zona onde não pode fugir ao choque. Mas, por outro lado, também já vi sinais animadores, porque numa das sessões de treino, num exercício de força muscular e resistência que foi feito no Bayern de Munique, por exemplo, o pior classificado foi Marc Roca, dos reforços que tinham chegado, que é um espanhol, um catalão, que tem 1,84m, 74 kg, e o Finguelinhas do Tiago Dantas, com 1,79m, 56 kg, menos 18 kg que o Marc Roca, conseguiu arrastar o preparador físico do Bayern de Munique, que segurava nos elásticos e nas cordas, numa distância superior à de Marc Roca, ou seja, no mínimo mostra a determinação do Tiago Dantas para se impor, para fazer das fraquezas forças. Se conseguir, vai ser bom para a sua carreira e será bom para o Benfica, que seja muito ou pouco dinheiro, vai ser compensado por isso. Agora, nunca esquecer que até o momento que o Bayern de Munique exercer a cláusula de opção de compra de Tiago Dantas, ele continua a ser jogador do Benfica. E vamos ver se no fim da época os grandes fãs e correligionários de Tiago Dantas não vão terem uma prenda, que é o regresso de Tiago Dantas ao Benfica, e depois veremos se continuará a existir esse entusiasmo todo para lançar Tiago Dantas na equipa principal. Diamantino, o Luís Filipe Vieira foi alvo de críticas com este negócio, primeiro pelos primeiros valores que foram revelados, os tais 8 milhões, depois pelo próprio empréstimo de um dos jogadores que era tido como uma das grandes promessas do Seixal. Neste momento, e depois de ter esclarecido também, revelado as mensagens, em que ponto estão os benfiquistas em relação a este negócio? O que é que te parece? Não faço a mínima ideia. Mas aquilo que tens ouvido, de conversas que possas ter tido com adeptos? Ouve-se aquilo que se vai comentando aqui com todos os comentadores. Uns concordam, outros não concordam. Eu acho que é um belíssimo negócio, por aquilo que há pouco afirmei. Julgo que nas equipas grandes, no Benfica isso também se faz, há relatórios feitos pelos treinadores desses jogadores nos vários escalões. Há um relatório final onde é referenciado pelo treinador aquilo que pensa sobre o jogador em questão, que é poder ser emprestado, poder fazer a pré-época com a equipa, poder integrar já o plantel principal. E, segundo sei, Tiago Dantas estava referenciado como um jogador a ser emprestado. E, portanto, havendo esta grande possibilidade de Tiago Dantas ser emprestado ainda por cima ao Bayern de Munique, repito, com a possibilidade de toda essa verba ser adquirida pelo Benfica na transação, parece-me um belíssimo negócio. Agora, daqui a 4 ou 5 anos, Tiago Dantas é titularíssimo do Bayern de Munique. Bayern de Munique é campeão europeu. Tiago Dantas é um jogador importantíssimo na equipa. Se calhar valeria 50 ou 60 milhões, mas isso ninguém poderá hoje pensar que isso possa acontecer. Não vai poder, para já, impressionar Jorge Jesus, mas Todibo tem-no feito. Segundo para o Correio da Manhã, o técnico Benfica acredita que pode tornar o jogador francês num dos defesas de referência do futebol mundial. Todibo sentiu dificuldades nos primeiros dias de trabalho no Seixal, teve mesmo algumas queixas físicas devido à intensidade dos treinos bidiários. Ainda assim, Jorge Jesus acredita que o central de 20 anos tem qualidades físicas e técnicas que lhe permitem ser titular a curto prazo. Todibo foi emprestado pelo Barcelona ao Benfica
Benfica a troco de 2 milhões de euros, com uma cláusula de opção de compra de 20 milhões de euros. Vítor Pinto, muito se tem falado da questão dos centrais. Poderá aqui Todibo baralhar as contas e, num futuro próximo, fazer parte das escolhas iniciais? Olha, André, isto é a parte entusiasmante do Benfica fazer uma aposta em ter 5 centrais no plantel. Já estávamos a ver este filme, não é? Todos têm qualidade, todos podem jogar, o Ferro merece jogar, o Jardel merece jogar, o Vertonghen merece jogar, o Otamendi merece jogar, o Todibo merece jogar. E pronto. São 5 centrais, o Lucas Veríssimo era o 6º central se tivesse sido contratado, mas depois só podem jogar 2. E está, o Todibo tem qualidade, evidentemente, senão não teria sido contratado do Barcelona, que os scouts ainda não eram todos malucos. A questão é se se enquadra nas ideias do treinador. A partir do momento que Jorge Jesus também está satisfeito com a forma como o Todibo se integrou, está a demonstrar qualidade no Benfica, em breve caberá a Jorge Jesus depois descalçar esta bota que é positiva para os treinadores em alguns casos, que é gerir a abundância de qualidade. No entanto, vamos todos daqui a uns tempos para uma equipa que está na Liga Europa pensar se vale a pena ter de facto 5 centrais e ainda por cima ter estado a um passo pequenininho de contratar o 6º central, quando e já nem quero falar dos outros jogadores que podem jogar a central, senão tínhamos aqui uma grande conversa. Mas ter 5 centrais é esta questão que gerir a abundância. Vai ser um desafio de Jorge Jesus nesta posição específica. Um desafio também diamantino, a gestão de recursos humanos, a gestão do homem por trás do jogador. Como é que, imaginando num cenário em que, por exemplo, o Todibo ganha lugar, se diz a um Vertonghen ou um Otamendi, tu não tens espaço. É fácil. Os jogadores também percebem isso muitas vezes, não concordam, ou quase sempre não concordam, porque acham sempre que podem ter performances melhores do que aqueles que lá estão, mas o treinador é que tem que decidir realmente quem é o jogador que interessa mais à equipa. Naquele momento, nestas equipas, situação há uns anos atrás, no meu tempo, por exemplo, um jogador suplente passaria mesmo mal muito tempo no banco de suplentes. Hoje em dia, com tantos jogos, com tantas competições, há sempre espaço para todos. Agora, cabe aos jogadores mas irem... é difícil explicar a um Vertonghen que será a opção para uma taça da Liga. Nessa perspectiva, se acontecer. É sempre mais difícil um treinador chegar ao pé de um jogador já com um estatuto, ainda por cima, estamos a falar de um jogador internacional belga, chegar ao pé dele e explicar-lhe, não é dizer não vai jogar, é explicar-lhe porque é que não vai jogar. Mas normalmente estes jogadores, também não concordando muitas vezes, têm que aceitar, como todos os outros, e muitas vezes até compreendem melhor do que aqueles que não têm mesmo lugar, mas julgam que têm. E, portanto, é uma situação normalíssima no futebol. O treinador é que tem que escolher sempre os melhores, aqueles que têm mais interesse para a equipa. Costuma-se dizer que são as boas dores de cabeça para os treinadores. Ora, Vertonghen poderá entrar nas contas para o jogo frente ao Rio Ave. Depois de ter feito uma fratura facial, o defesa voltou a treinar integrado, usou de novo máscara e não evitou os cabeceamentos. A possibilidade de jogar no domingo é grande, mas a situação será avaliada dia a dia. A lesão foi contraída a 26 de outubro e o período de recuperação foi estimado em um mês. Fora das opções de Jorge Jesus está Todibo, que ainda trabalha para recuperar os índices físicos. Por outro lado, Jardel deverá ser mesmo titular nesse jogo, deverá voltar a fazer dupla com Otamendi. Falamos do jogo frente ao Rio Ave. O central do Benfica está recuperado depois do incidente que o levou a sair frente ao Farense. O defesa perdeu momentaneamente a memória e foi transportado para o hospital depois de ter levado com uma bola na cabeça. O jogador de 34 anos esteve alta após os exames de despiste e treinou sem limitações ao longo dos últimos dias. O brasileiro pode assim mostrar serviço, mais uma vez, a Jorge Jesus. A titularidade parece-te, nesta altura, mais provável para Jardel Diamantino? Parece-me que sim. A confiança que Jesus demonstrou em Jardel logo na primeira oportunidade que teve de o pôr a jogar, julgo que não a perdeu. E, portanto, estando Jardel em condições novamente de poder jogar, não havendo Vertonghen para este jogo, não me custa nada acreditar que seja Jardel o eleito para fazer dupla com Otamendi. Também numa perspectiva, Vítor, guardar Vertonghen para o jogo que vem da Liga Europa? Veremos, até aí Vertonghen já está mais adaptado à máscara, se vai reagir melhor, creio que sim, e depois nota uma coisa em relação ao que está a dizer de Jardel. Jardel nem sequer foi uma surpresa para o jogo Farense. Jorge Jesus fez questão de anunciar ao mundo que a sua opção era o Jardel e que o Jardel se encaixava melhor nas ideias que ele pretendia. Portanto, deu logo um aviso à navegação sobre qual é o lugar de Ferro na hierarquia dos centrais.
Em relação a Vertonghen, em condições normais, estando os centrais todos nas melhores condições, parece muito difícil que Vertonghen não seja titular no Benfica. Mas se há algo que os treinadores procuram em relação às duplas centrais é ver uma química forte entre os centrais, que a partir daí possam funcionar como esteios da própria equipa. Por exemplo, no Futebol do Porto acontece isso atualmente com Pepe e Mbemba, que quase não dão possibilidades aos outros centrais terem grande entrada na equipa. No caso do Benfica ainda se está à procura de qual será verdadeiramente a melhor dupla, porque a partir do momento que Rubem Dias sai, o jogo fica completamente alterado. Veremos se Vertonghen, em princípio, será que nas melhores condições é titular. Quem será o melhor central para ter química com Vertonghen e formar então a grande dupla de centrais do Benfica para esta época? Muito bem, e Jorge Jesus tem trabalhado especificamente a defesa, tem pedido aos jogadores desse setor uma atenção redobrada aos foras de jogo. O treinador trabalhou vários aspectos na movimentação defensiva e salientou durante os trabalhos que não quer ver a equipa a correr riscos. O técnico é rigoroso com os movimentos do setor recuado e depois da vitória frente ao Farense por 3-2 disse publicamente que o Benfica não podia sofrer 2 golos em casa. Jardel, Ferro e Todibo foram os únicos centrais que trabalharam no Seixal durante os últimos dias. Diamantino, em termos defensivos, olhando para os jogos que o Benfica já fez, ainda há muito a trabalhar? Há sempre a trabalhar, e principalmente quando sofre golos, mesmo que seja por mérito dos adversários, os treinadores nunca gostam. E tentam sempre corrigir, nos treinos durante a semana, tentam sempre corrigir movimentos e posicionamentos. Não é segredo nenhum, não é Jorge Jesus, são todos os treinadores que gostam de fazer isso, uns com umas ideias, outros com outras, mas normalmente, e falando particularmente na situação do fora de jogo, normalmente a movimentação dos jogadores tem a ver com a movimentação também da bola e do portador da bola. E, portanto, não é assim um grande segredo, agora há quem treine melhor, há quem treine pior. Acredito que Jorge Jesus tenha essa preocupação em relação à defesa, como têm todos os treinadores, esses movimentos, que são realmente movimentos que podem muitas vezes, por um pequeno deslize de um jogador, não acompanhar a linha dos outros três, fazer com que o adversário se isole e faça golo e defina um resultado. Portanto, naturalmente, não repito, todos os treinadores gostam de fazer isso, todos os treinadores o fazem. Vítor Pinto, em relação a esta questão da defesa, Jorge Jesus publicamente tem sido algo crítico de alguns erros que considera que os defesas do Benfica têm cometido nos últimos jogos. Parece que é o setor, nesta altura, que merece mais atenção. Olha, Andreia, desculpa, temos sempre esse problema das inflações de Mariana. Andreia, há algo que Jorge Jesus não vai aceitar placidamente, que é que aconteça, em relação à defesa do Benfica, o descalabro que vimos na época passada, sobretudo na fase crítica a partir de fevereiro. E nessa altura não houve solução nenhuma para estancar a hemorragia de golos sofridos, os sucessivos erros, as faltas de concentração e a descaracterização total de um setor que é fundamental para qualquer equipa. Nesse sentido, Jorge Jesus, mesmo sabendo o que vai encontrar, mesmo sabendo que vários dos jogadores são os mesmos, o guarda-redes é o mesmo, o lateral direito é o mesmo, o defesa esquerdo titular em princípio é o mesmo, sabe que tem que encontrar soluções para conseguir fazer com que o setor recuado seja mais eficiente. Por agora, até este momento, ainda não está num ponto, seguramente, que Jesus considera o ideal, mas algo que podemos ter a certeza. Jorge Jesus não vai aceitar passivamente que a defesa não funcione no nível de exigência que ele quer e, nesse sentido, caso a equipa não reaja rapidamente já em Vila do Conde e nos próximos jogos, Jesus vai dar seguramente vários murros na mesa. Veremos se os exterioriza ou não, mas internamente há jogadores que não vão ter vida fácil já agora, se não cumprirem. Sem querer meter-se, foi essenciar a alheia, até por uma questão de ética, digo sempre que os treinadores é que sabem aquilo que têm que fazer, mas aquilo que é dado a ver nestes primeiros jogos do Benfica não tem muito a ver com o quarteto defensivo, na minha opinião, que depois é sempre o mais sobrecarregado com os erros, porque o caudal ofensivo das equipas não deveria ser tanto e é. E tivemos agora este jogo, por exemplo, com o Farense, onde se percebeu, pelo menos na minha opinião, na minha modesta opinião, que o problema é muito mais que o alinhamento, o posicionamento e os erros dos 4 defesas, mas sim a fase da transição ataque-defesa. Aí sim é que eu continua, na minha opinião, claro, o grande trabalho que Jorge Jesus terá que fazer terá que ser nesse sentido, porque é os mesmos erros que a equipa o ano passado tinha. Ou seja, a equipa com uma grande vertigem atacante, muitas vezes perde a organização defensiva. E a organização defensiva, estou a falar logo dos avançados,
Muito bem, estávamos a falar destas questões defensivas e das opções para o centro da defesa, que poderá ainda não estar fechada. O presidente do Santos confirmou que o Benfica quer Lucas Veríssimo em janeiro. A CMTV sabe que os encarnados e o Santos já chegaram a acordo pelo Central. O jornal Record acrescenta que o negócio pode rondar os 6,5 milhões de euros. Só falta acertar alguns pormenores para a oficialização deste negócio. O Vítor Pinto... E aqui, o futebol, é expectável que o Futebol Clube do Porto possa fazer novo avanço? Sabemos que foi um alvo também disputado pelos dois rivais. Sim, e não propriamente porque o Futebol do Porto estivesse desesperado por centrais, mas precisamente numa lógica de preparar o futuro e também, claramente, para falar português, roubar o jogador ao Benfica. Simplesmente, a partir do momento que as coisas evoluíram como evoluíram, o Benfica falou... Luís Vieira, creio que já se entendeu diretamente com Giancarlo Bertolucci, Giuliano Bertolucci, perdão, chamo-lhe Giancarlo, Giuliano Bertolucci, e a partir daí, comento que se entendeu diretamente com um empresário que controla a situação. O jogador já não vai fugir ao Benfica, ficou logo apalavrado que as desinteligências tinham acontecido e os mal-entendidos, dificuldades de comunicação e interferências nos últimos dias do mercado estavam ultrapassados. Portanto, a partir daí, depois agora será mais talho, menos talho. Creio que terão que vir a Lisboa os representantes do jogador. Estaria algo previsto nesse sentido, mas não haja dúvida nenhuma, Lucas Veríssimo vai ser jogador do Benfica. Se logo em dezembro ou só em janeiro, mediante os interesses dos Santos, vamos descobrir nas próximas semanas. Será o segundo jogador que o Futebol Clube do Porto tentou desviar do Estádio da Luz. Vítor, aqui foi mesmo o interesse do Futebol Clube do Porto em Lucas Veríssimo e Cavani, ou foi aqui uma estratégia para destabilizar o rival? Sabes, André, por vezes, e sobretudo nos últimos dias de mercado, os processos têm que ser geridos com muita celeridade. E há muitas alturas em que pessoas, em nome dos clubes, ou ligadas aos clubes, ou pessoas da estrutura dos clubes, ou até às vezes o próprio treinador, podem às vezes fazer contactos com pessoas que estão a gerir negócios no sentido de irem mais direto ao assunto. E creio que no caso da situação Cavani e Futebol Clube do Porto, com o irmão Walter Guglielmone a ser contactado por alguém ligado ao Futebol Clube do Porto, creio que teve a ver precisamente com isso, com perceberem onde é que estava o negócio, se era possível desviá-lo ainda do Benfica e dar claramente um golpe ao rival da Luz. Finalmente acabou por não haver acordo e o jogador foi para o Man United. Este é um tema em destaque mais logo na Liga de Ouro. Este mercado vai ficar por aqui, mas fique desse lado já a seguir à Jornal às 7.